Muito bem, pessoal. Você já ouviu falar de logaritmos? Quando a gente pensa em logaritmos, sempre tem lembranças não muito boas. Quando eu pergunto aos meus alunos, ao terminar o ensino médio, o que mais assustou, geometria espacial, trigonometria e logaritmos são sempre presentes nas três respostas do que mais foi difícil. E espero que para você não seja tão difícil, mas se você tem alguma dificuldade, assista esse vídeo. Esse vídeo é um resumo, pensando especificamente no pessoal que vai fazer a prova da URGS na semana que vem. Haverá um vídeo nos próximos dias mais detalhado sobre o logaritmo, mas essa é a intenção, é dar uma relembrada para quem está se preparando para esse vestibular tão importante aqui no Rio Grande do Sul. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que logaritmo é um expoente que a gente está procurando. A gente está procurando um expoente para colocar na parte de cima de uma base para que dê um número específico que a gente quer. Então, dizer logaritmo de n na base b é igual a x é a mesma coisa do que dizer que b elevado a x da n. A nossa busca é por esse valor x. E esse valor x, que é o expoente da base b, é logaritmo. É importante ressaltar que essa base sempre vai ser um número maior que 0 diferente de 1, e o logaritmando, esse nome feio aqui, sempre vai ser positivo, certo? E o x é o logaritmo que a gente está buscando. Vamos ver alguns exemplos. Qual o logaritmo de ter 1 na base 3? A gente pode chamar isso de x, uma incógnita. Se a gente fizer 3 elevado a x, isso tem que dar 81. Ao fatorarmos entre 1, a gente encontra 3 na 4. Bases iguais, equação exponencial, conseguimos cortar x igual a 4. Um segundo exemplo, um pouquinho mais difícil. Determine o valor de logaritmo de 0,25, 25 centésimos na base 2. Vamos chamar isso de x. Se eu fizer a base 2 elevado a x, tem que dar 0,25. Agora, um insight muito importante. 0,25 pode ser reescrito como 1/4. Talvez alguém tenha pensado em escrever como 25 centésimos, transformando um decimal como fração, também daria certo. Mas dá para pensar em dinheiro, né? Uma moeda de 25 centavos é R$1 dividido por 4. Esse 1/4 pode ser reescrito como 2 ao quadrado, na parte de baixo, do denominador. Não posso cancelar esse 2 de cima com esse 2 de baixo, porque ele tem esse 1 aqui em cima. Se eu quiser que esse 2 ao quadrado suba, eu posso usar a operação inversa. 2 elevado a menos 2, inverti esse lado esquerdo aqui, o que estava em cima foi para baixo, estava embaixo foi para cima. O 1 está aqui embaixo, mas a gente nem precisa escrever. Posso cancelar agora assim 2 com 2, x igual a menos 2. Certo? O que é um logaritmo decimal? É o logaritmo mais comum, é aquele que não aparece a base. Sempre que tiver uma base invisível, senão que a base é 10. Se resolve da mesma maneira que o logaritmo comum. Então, 10 elevado a x igual a 100. 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, cortando as bases, x igual a 2. Certo? Segundo exemplo, qual o logaritmo de 0,0001? Como a base invisível é 10, se eu fizer isso, 10 elevado a x igual a 0001. 10 na x igual a 1 sobre 10.000, tá? Porque eu tinha 4 casas após a vírgula, então ficam 4 zeros aqui. Isso aqui fica 10 na x igual a 1 sobre 10 na 4. Esse 10 na 4 coloco para cima e fica 10 na menos 4. Cancelando as bases, x igual a menos 4. Só que tem um truque, que é o seguinte. Quando for no logaritmo decimal, se o número for maior que 1, conta os zeros. Ó. Logaritmo de 1.000.000 é 6, logaritmo de 100.000 é 5, logaritmo de 10.000 é 4, e assim por diante. Quando o número for menor que 1, 0,1, 0,01, 0,02, a gente conta as casas. Por exemplo, qual o logaritmo de 0,001? Esse aqui que o mouse está mostrando, menos 3 tem 3 casas. Vale lembrar que só vale quando a última casa é 1, tá? Senão não funcionaria esse truque. Beleza? Quais são as propriedades básicas? Primeira coisa, são consequências da definição. Ó. O trema aqui foi visto de linguagem. Não tem mais trema pela reforma ortográfica. Se dois logaritmos são iguais e eu conheço que as bases são iguais, obrigatoriamente os logaritmandos vão ser iguais. Como assim? Imagina o seguinte exemplo. Se eu sei que o logaritmo de 25 na base 5 tem que ser igual ao logaritmo de x na base 5, isso só é somente c, seu símbolo só é somente c, 25 igual a x. Também funcionaria se o logaritmando fosse igual, obrigatoriamente eu preciso ter bases iguais. Uma segunda propriedade é quando o logaritmando for igual à base. Sempre que isso acontece, dá 1. Exemplo, quanto que é o logaritmo de 8 na base 8? 1. Tá? Claro que você não vai ter essa resposta 1, você vai ter que descobrir. Terceira propriedade, sempre que o logaritmo de 1 em qualquer base é 0.
Então, logaritmo de 1 na base 15 dá zero. Por quê? Porque 15 elevado a zero dá 1, certo? Outra propriedade, quando eu tiver aqui em cima um expoente, logaritmo de uma potência, expoente vai ser a resposta, desde que a base do logaritmando seja igual à base do logaritmo. Ficou complicado? Vamos ver com um exemplo que melhor. Qual o logaritmo de 3 ao quadrado na base 3? Cancela as bases 3, dá 2. Tá? Quando eu tiver o inverso da base, do logaritmo do inverso da base, isso sempre vai dar menos 1. Então, qual o logaritmo de 1 quarto na base 4? Menos 1. Qual o logaritmo de 1 sétimo da base 7? Menos 1. E assim por diante. E uma outra propriedade que é mais difícil de relembrar, e de repente alguém não lembra mais, é que quando eu tiver uma potência na qual o expoente é um logaritmo e a base da potência for a mesma base do logaritmo, a resposta vai ser o logaritmando que estava lá na potência. Tá? Então, ó, quanto é 2 elevado ao logaritmo de 8 na base 2? Isso é 8. Se você não lembrar essa propriedade, você poderia pegar o expoente e resolver, ó, qual é o expoente que eu devo colocar nesse 2 que está no expoente? Ficou redundante, mas está correto. Então, 2 elevado a quanto dá 8? 3. Então, todo esse logaritmo de 8 na base 2 poderia ser trocado por 3. Então, 2 na 3 daria 8. Beleza? Propriedades operatórias. Existem três propriedades. A primeira propriedade é aquela que faz a multiplicação virar adição. Então, quando eu tiver uma multiplicação no logaritmando, talvez eu tenha que fatorar para obter essa multiplicação, talvez eu tenha que ter um insight para obter essa multiplicação, isso se transforma em soma de dois logaritmos. Então, logaritmo de x vezes y na base A é logaritmo de x na base A mais logaritmo de y na base A. Ok? Um exemplo aqui com números. Sabendo que o logaritmo de 2 na base 10, ou a base invisível, é decimal, é igual a 0,30, e o logaritmo de 3 na base 10, a invisível, é 0,47, determine o valor de log de 6. Primeira coisa, eu posso ter um insight de reescrever 6 como 2 vezes 3. Apareceu que operação aqui? Multiplicação. E multiplicação vira soma. Então, log de 6 pode ser escrito como a soma de log de 2 com log de 3. O enunciado, gentilmente, me deu log de 2 igual a 0,30, me deu log de 3 igual a 0,47. 0,30 mais 0,47, 0,77. Pergunta, professor, sempre vão me dar? É impossível você decorar todos os logaritmos. Então, os logaritmos essenciais vão ser dados, logaritmo de 2, logaritmo de 3, os que forem necessários para resolver a questão. Ok? Mais uma propriedade. O que acontece com o logaritmo quando a gente tem uma divisão lá no logaritmando? Então, se tiver um x sobre y, uma divisão, um quociente, isso aqui vai virar uma subtração, certo? Então, o logaritmo de x sobre y é igual ao logaritmo de x menos o logaritmo de y. Veja que a base sempre vai permanecer, a e a, que era a base que estava aqui. Exemplo numérico. Determine, dado log de 2 igual a 0,30, determine o valor de log de 5. Tá. Aí a gente requer um insight. Log de 5 pode ser escrito como logaritmo de 10 dividido por 2. Por quê? Porque 10 dividido por 2 é 5. Tá? Ou você fatora, ou você reescreve com multiplicação ou divisão. Nesse caso, divisão, para que continue dando o mesmo valor que estava aqui, que era o 5. Por que isso foi bom? Porque agora que eu tenho uma divisão, 10 dividido por 2, a barra simboliza a divisão, eu posto a propriedade e fica logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Como aqui embaixo tem uma base 10 invisível, lembra que a base 10 geralmente não é dada, embora em 2017 eu colocou uma questão que deu a base, vira uma das propriedades básicas, né? Que é logaritmando é igual a base. Então, isso aqui vai ser igual a 1, porque quando são iguais 10 e 10, isso dá 1, 5 e 5 também daria 1, desde que sejam iguais, menos o logaritmo de 2, que foi dado. Isso aqui fica 1 menos 0,30 igual a 0,7. A terceira propriedade importante de logaritmos é a propriedade que transforma potência em multiplicação. Então, se eu tiver uma estrutura aqui, um m aqui no expoente, esse m vai lá para frente multiplicando. Então, logaritmo de x elevado na m na base A vai ser igual a m vezes logaritmo de x na base A. Vamos ver um exemplo disso. Sabendo que o logaritmo de 2 é igual a 0,30 e o logaritmo de 3 é igual a 0,47, qual é o logaritmo de 72? Primeira coisa que a gente vai fazer é fatorar o 72. 72 igual a 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Fatorando apareceu uma multiplicação. Essa multiplicação pode ser convertida em soma. Então, é 2 ao cubo mais 3 ao quadrado.
esse expoente do 2 aqui, o 3, e esse expoente do 3, o 2, podem passar multiplicando em cada um dos logaritmos. Então, esse 3 aqui de cima veio aqui para frente, esse 2 aqui de cima veio aqui para frente. E agora fica fácil, porque eu sei o logaritmo de 2, que é 0,30, eu sei o logaritmo de 3, que é 0,47, 3 é 0,30, 0,90, mais 2 é 0,47, que é 0,94, isso aqui dá 1,84, certo? A última coisa importante é a questão que envolve gráficos. Tá? Isso é um resumo, algumas coisas foram suprimidas, alguns detalhes, mas para que você tenha uma base, pelo menos um vídeo que não ficasse muito longo. Então, quando eu tiver a primeira base, sempre vai ser positiva diferente de 1, lembra que a gente falou isso no início. O domínio de uma função logarítmica padrão vai ser reais positivos, a imagem todos reais. E o gráfico cruza em 1 e 0, não esquece que o logaritmo é a inversa das exponenciais. Então, quando essa base for maior que 1, e quando essa base for entre 0 e 1. Só tem essas duas opções, porque não pode ser 1 e nem negativo. Quando a base for maior que 1, o gráfico vai lembrar alguma coisa como esse primeiro gráfico aqui. Esse aqui, ó, é crescente. E quando a base vai entre 0 e 1, é decrescente. Cuidado se tiver alguma coisa a mais do que esse x aqui, daí tem que pensar em que efeito vai ter isso no gráfico. Se vai transladar, se vai comprimir, se vai rotacionar, daí cada caso é um caso. Falou? Espero que tenha dado para dar uma revisada. Espero que você tenha ótimas notas e continue estudando que não dá tempo. Um abraço, fique com Deus.